Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe: o deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli e a inclusão do nome dela na lista da Interpol. Com isso, para que Bolsonaro não fuja também, Lindenberg Faria do PT pediu ao STF que coloque desde já tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. O problema é que alguns bolsonaristas estão acusando a Carla Zambelli que, com a sua fuga, tenha prejudicado Bolsonaro. A pergunta que eu faço, e tentando usar o bom senso, é o seguinte: o que a Carla Zambelli poderia fazer? Ser presa? Quem iria tirar ela da cadeia? Veja quanto tempo o Daniel Silveira está preso. Então, nessas horas e no estado de exceção em que o Brasil vive, cada um sabe o que é melhor para si. Afinal de contas, são todos adultos. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe: o deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente, e também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando encair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? Realmente é inconstitucional e é abusiva essa prisão. Ela não deveria ser presa perante a lei porque ela é uma deputada. Então seria sim uma prisão abusiva. Mas, como eu já disse, no Brasil não há lei. E se ela fugiu, para mim, é a melhor coisa que ela fez. Afinal de contas, ela poderia morrer na cadeia. Ela já tem vários problemas de saúde. O Daniel Silveira, que é fortão, tamanho do cara, já passou mal, foi para o hospital e voltou para a cadeia. Imagine a Carla Zambelli com os problemas que ela tem. O mais certo que ela fez agora realmente foi sair do Brasil. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Assim como eu afirmei que o Bolsonaro deveria ter ficado nos Estados Unidos em 2023. Ele voltou para quê? Para fazer parte do sistema? Com isso, com essa fuga da Carla Zambelli, o Lindenberg pediu para que o STF colocasse a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, e alguns bolsonaristas, como o Pavinato, está criticando a Carla Zambelli. Como diz o seguinte: Carla Zambelli, a nossa janja, complicou o trabalho legítimo e corajoso do Eduardo Bolsonaro e deu argumentos aos seus perseguidores. Ainda bem que deixamos bastante claro no Faroeste de ontem. Faroeste é o programa dele. A estada de Bolsonaro no exterior é legítima. A dela não tem nada a ver com a missão dele e com ela não se confunde. Daí o Alan dos Santos, que também é bolsonarista, ele escreveu o seguinte aqui, ó: ela não é a nossa janja, pare de falar merda e foque nos problemas reais. Qualquer pessoa perseguida precisa de apoio. Idiota, idiota mesmo. Concordo com o Alan dos Santos. Esse cara é um idiota, porque ele quer o quê? Ele está acusando, como o Lindenberg quer a prisão, né, tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, ele está acusando, jogando a culpa na Carla Zambelli. Absurdo total, porque só tem adultos. Todo mundo sabia como funcionava o sistema, sabia que o Brasil é um sistema de corruptos, assassinos, vários casos de mortes estranhas. Eduardo Campos, o filho do Geraldo Alckmin, gente morrendo assim, sabe? Então, não tem criança nesse meio. Quem entrou achando que era mil maravilhas é um completo idiota. O Brasil é um faroeste, como diz o programa dele aqui, meu amigo. É um faroeste. O seu programa chama Faroeste. O Brasil é um faroeste. Você quer o quê? Que a Carla Zambelli ficasse no Brasil, perderia tudo, 10 anos de cadeia, 3 milhões de multa, seria presa e, como eu já disse, cheio de problemas de saúde, talvez morreria na cadeia. Só para quê? Para que Bolsonaro não fosse preso? Para que o PT, que o Lindenberg não fizesse nada, deixasse ele quietinho, protegendo o Bolsonaro? Agora não. Agora, cada um que cuide dos seus interesses. Se a Carla Zambelli entendeu que para ela seria melhor, e é realmente melhor, ela tem o direito de fugir e ninguém tem o direito de criticar. Como diz o Alan dos Santos, ela está sendo perseguida. Assim como o Rubinho Nunes está sendo perseguido, o Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido, o Alan dos Santos. Cada um você pode entender de uma forma.
Tem muita gente que critica o Alan dos Santos. Tem muita gente que critica o Eduardo Bolsonaro. Nós devemos respeitar. Ninguém é santo? Não, ninguém é santo. Cada um fez as suas cagadas, mas esse estado de exceção, essas prisões são inconstitucionais e contra elas não tem o que fazer. O que a Carla Zambelli fez de fugir é o que eu falo para o Eduardo Bolsonaro, de não voltar para o Brasil. Não volte para o Brasil. Você será preso. Graças a Deus, tem pessoas agora dizendo assim, não volte para o Brasil que vocês serão presos. Assim como o Antônio de Paula disse, saiam das portas dos quartéis porque vocês serão presos. Infelizmente, algumas pessoas continuavam incitando as pessoas a ficarem nas portas dos quartéis e agora elas estão presas. Então vocês ainda têm o privilégio de poder olhar o passado e ver, se eu continuar fazendo isso, se eu ficar no Brasil, eu serei preso. Quanto ao Bolsonaro, se isso vai prejudicar o Bolsonaro ou não, cara, problema de cada um. Como diz o ditado, cada cachorro que se lamba. Agora, cada um deve salvar a sua própria pele. Veja bem, o Bolsonaro podia ter ficado nos Estados Unidos. Voltou. Voltou para quê? Voltou para fazer acordo com o sistema? Voltou para ficar sob a tutela de Valdemar, Kassab, Temer? Olha, me proteja, eu ajudo vocês a colocar Ricardo Nunes. Cara, Ricardo Nunes é um comunista. Hugo Mota, Alcolumbre. Olha, quem que Bolsonaro apoiou? Foi troca de favores para que Bolsonaro não fosse preso? Eu preferia que o Bolsonaro tivesse ficado nos Estados Unidos, articulasse a direita de lá, sempre falei isso. Então, se eu desejo para o Bolsonaro que ele fuja, e eu digo agora aqui, ó, digo para vocês, o Lindenberg quer pôr a tornozeleira para que Bolsonaro não vá para nenhuma embaixada, para que ele não fuja pela fronteira. E eu afirmo aqui para o Bolsonaro, suma do Brasil. Vá para os Estados Unidos. Nós estamos em um estado de exceção. Entendo que o Bolsonaro poderia ter evitado tudo isso. Quando ele escreveu aquela cartinha para o Temer, foi um atestado de que ele estava arregando para o Alexandre de Moraes. E naquele momento o Alexandre de Moraes cresceu. E naquele momento atropelaram tudo que podia no país e enfiaram um vagabundo corrupto na presidência novamente, que está destruindo o Brasil e tentando regular as redes sociais. O que eu tenho a dizer agora? Faça como a Carla Zambelli, fuja do Brasil. Não há nada para o Bolsonaro aqui no Brasil. Ele vai ser preso, é possível até que morra na cadeia, assim como a Carla Zambelli poderia morrer na cadeia, assim como Daniel Silveira está sofrendo, quase morrendo também na cadeia. Então vem agora o Pavinato acusar a Carla Zambelli. Eu não espero a inteligência dele, não espero o bom senso das pessoas. Mas tem que vir alguém e dizer, cala a boca e para de falar merda. Eu digo para todo mundo, todos que estão sendo perseguidos, e até aqueles que não estão sendo ainda, quem tiver a oportunidade de sumir desse país, é melhor que faça. Porque agora com as regulações da internet, com o Lula abrindo as pernas dele e da Janja pro Xi Jinping, o que esperar de bom para o Brasil? Qual é o conselho que eu poderia dar para alguém? Se não, se possível, fuja desse país. Só para concluir, o Pavinato é um que assim que o chicote estralar, ele vai fugir para os Estados Unidos. E isso é que me irrita mais. Chamar o outro, acusar o outro, criticar o outro, mas quando o chicote estralar, Pavinato, eu tenho certeza absoluta que você vai pegar suas malas, porque você também tem dinheiro, e vai para os Estados Unidos ou para outro país. E o povo vai ficar se lascando aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Você, no lugar da Carla Zambelli, ficaria no Brasil correndo risco de ser presa e talvez morrer na cadeia? Ou fugiria para outro país? E no lugar do Bolsonaro, você ficaria no Brasil ou fugiria também? Comenta aí. Um forte abraço. Tchau, tchau.